Bora falar do São Paulo então, né? Tem muita coisa pra falar aí, cada dia aparece uma situação nova. Evidentemente, né, Kaique, assim, eu não sei qual é o caminho correto de como que essas informações elas estão chegando pra essa galera, mas não tenho dúvidas de que se trata de um movimento político muito grande no São Paulo, ano que vem, ano de eleição. E é normal, né? Absolutamente normal que as coisas comecem a ser vazadas com interesses. Né? Quem tá passando a informação não quer o bem do São Paulo, quer só prejudicar o coleguinha que tá lá, que fez a bobagem. Não tô tirando... Ninguém tem... né? Ninguém tá alheio a ser criticado, alheio a nada. Mas, infelizmente, o clube acaba sendo colocado em segundo plano porque os interesses pessoais de quem está no comando hoje ou de quem quer vir pro comando são os mesmos. É isso. O São Paulo tá passando por um inquérito policial sigiloso e a cada dia tá surgindo uma nova página dessa história. A Polícia Civil entrou através de um pedido do Ministério Público que também nem partiu... tão sigiloso assim, né? Cada dia aparece uma coisa. Exatamente. Através de um pedido também de grupo oposicionista do São Paulo, pedindo a intervenção no Ministério Público, entendendo que era um caso criminal que o São Paulo estava passando, na questão do vazamento dos áudios, que expõe muitas situações, inclusive a íntegra dos 44 minutos da conversa entre Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana Prado, mostra também uma outra situação, uma insatisfação da Adriana sobre um carro que todo mundo no São Paulo teria recebido, e ela fez o intermédio da vinda de uma das empresas patrocinadoras do São Paulo, a Austin. Ela fez o intermédio e ela não teria recebido um carro que foi prometido para ela. Então esse é um outro escândalo envolvido nessa questão do vazamento dos áudios. Agora, a matéria que o UOL trouxe, mais uma vez o Danilo Lavieri, traz que a investigação sobre os desvios de dinheiro do São Paulo em vendas de atletas apura, dentre algumas frentes, saques feitos das contas do clube e depósitos em espécie para dirigentes durante a gestão Júlio Casares. Essa informação já está circulando, né? Em conversas privadas de pessoas internamente no clube, que tem justificado a movimentação como formas de premiação ou bicho. Né? A polícia não se manifesta a respeito da situação para preservar o sigilo das investigações, então nenhuma informação até agora foi divulgada além do que a gente já sabe. E o São Paulo também reforçou, né, o posicionamento através da nota oficial de que ainda não tem conhecimento desse inquérito policial. Essas movimentações envolvem pessoas da alta cúpula. O que eu recebi de informação abre aspas, peixe grande dentro do São Paulo. Inclusive pessoas que podem ter deixado a gestão, inclusive, tá? E todo mundo sabe quem deixou a gestão recentemente. Quantias significativas de dinheiro que ultrapassam os 10 milhões de reais. Então o movimento sai da conta do São Paulo, sai da conta do São e Paulo vai para a conta pessoal dessas pessoas. E o depósito em espécie na conta de dirigentes. E assim, será que não passa pela cabeça dessa galera que isso seria investigado em algum momento? Ou alguém poderia perceber que está saindo um dinheiro e entrando numa conta de... como se fosse uma coisa absolutamente sigilosa, como se ninguém fosse entender. Me chama muito a atenção, Ivan, Renatinha, um nível de cara de pau, né, dessas pessoas. Como é que você tira a conta da empresa e joga na tua conta? Cobrando carro de luxo, cara. Que bizarro. Pra passear. E o clube com quase 1 bilhão em dívidas. Ah, já passou, hein? É lamentável. Tristeza, cara. Como é lamentável. Pode? Os jogadores não recebem. O clube virou um clube caloteiro. E a gente observa movimentos. Como as coisas estão sendo apuradas, eu preciso tomar muito cuidado aqui para não tomar processo, né? Mas nós estamos vendo um movimento por parte da polícia que pode desvendar um esquema de corrupção no clube. E o clube na lama. A imagem do São Paulo está na lama com a atual gestão. Tudo está sendo apurado, a gente vai aguardar os fatos. Mas eu falei aqui outro dia, quando a gente estava falando a respeito do Corinthians também, que vive uma situação muito delicada como a do São Paulo. Eu duvido que um clube chega nessa situação apenas por equívocos. Não, é só partir do pressuposto de que
Você tem de cabeça fácil aí quanto que o São Paulo faturou no ano, o orçamento? Deixa eu pegar aqui. 600 milhões, vai? 600, 700 milhões, foi por aí ou não? Algo em torno disso. Tá bom, vamos colocar isso. Só você olhar como que um clube como esse, né, faturando 600 milhões, às vezes até mais, Aumentou tanto. entra uma dívida de mais de 1 bi. E mais uma vez. É má administração e assim, vou te falar uma coisa, se você gera errado esse dinheiro, você não chega nessa dívida. Claro. Você não chega nessa dívida de 1 bi ganhando 700 milhões por ano, você não que foi chega. aprovado do próximo ano, ele tem a dívida beirando 1 bilhão. A expectativa de um superávit de 30 e poucos bilhões, que não estanca em nada a dívida. Nada. E outra, com metas algumas inatingíveis. Então, Ou você gente, acha que o São Paulo tem a possibilidade, hoje, se você tiver que vender jogadores e não ter como contratar, porque o São Paulo não vai contratar jogador pagando direito de... Por quê? Onde O tá São o Paulo não vai dinheiro? pagar. O São Paulo não pelo vai jeito, pagar na por nenhum conta das jogador. pessoas. Pois aí, é. né? O São Paulo vai negociar apenas empréstimo ou com opção de compra Ou o ao final do Danielzinho, né? O empréstimo. perfil Danielzinho, que é um perfil Exato. bom jogador, mas que não... O São Paulo vai o fazer que é negociações apenas assustador, assim. tá? Dá pra chegar na semi da Copa do Brasil? Não. Sendo bem sincero, dá pra bater Não. de frente e chegar na semi da Copa do Brasil? Não, Só se aparentemente não, acontecer né? a Ninguém Copa, imaginava o Vasco decidindo a Copa do Ah, o Brasil. Corinthians. Aparentemente, Copa dá. nem o Corinthians, é Copa verdade. dá. Dívida, porra, Não, que é Copa o dá. dobro da do Copa São dá, Paulo. Copa dá, mas não é a realidade do São Paulo, né? Você não vai começar Você a nem cria essa competição expectativa. colocando Sul-Americana, o São por Paulo exemplo, como pode um dos ser que dê. favoritos. O que é assustador também, o principal mandatário do clube está em silêncio, segue em silêncio, sem dar uma explicação ou explicações para a coletividade são paulina. Agora eu vou falar uma Ele coisa pra vocês, deve ô, Ivan. explicações. Vocês acham que o clube hoje tá preocupado com a entrada de dinheiro de fato no clube ou ele tá preocupado com seus dirigentes? Porque o contrato da Austin com o São Paulo, que vazou a conversa da tal da Adriana Prado, intermediária, cobrando um carro, o São Paulo fechou um contrato, ao invés da entrada de dinheiro, que o São Paulo tanto precisa de entrada de dinheiro em caixa, é um contrato que tem o direito de uso profissional de 12 carros. Dos dirigentes. 12 carros, 4 deles para a presidência. O São Paulo tinha 12 carros à disposição. Ainda assim teve que alugar um carro pro Crespo quando o Crespo chegou. E os 12 carros? Os 12 tá carros. errado. Nossa, que tá bizarro. Agora, o São Paulo se preocupou em fechar o contrato com uma empresa. Ao invés de entrar o dinheiro, ele preferiu 12 carros para distribuir entre dirigentes e São conselheiros. pessoas que nunca estiveram preocupadas com o clube, gente. O problema, Ivan, é que essas pessoas estão lá há muito tempo. Pois é. Há muito tempo. Pois é, mais uma vez, eu falo aqui, qual é o seu papel como conselheiro? O clube chegou nessa situação e você tá aí fazendo o quê? Qual é o seu papel aí dentro? O conselho é um órgão fundamental na gestão. Bom, eu já falei demais ontem e até recebi uma mensagem, cuidado pra não se complicar. Não, mas não vai se complicar porque a gente tá aqui trazendo os detalhes, trazendo... O senhor foi ameaçado, Evandro? Não, ameaçado não. Foi uma pessoa amiga. Apenas me deu um... Advogado? Sempre Conhece um pouco. Mas enfim, a questão toda é essa, né? A questão se você tem esse faturamento anual de um clube de futebol, a gente tem que começar a entender e bater mais como que esses clubes com esse faturamento chegam em dívidas extraordinárias como eles estão nesse momento. Eu só torço para que a polícia faça o melhor possível, como eu quero que ela faça no Corinthians, se tem alguma coisa no Santos, não sei, que faça no Santos, enfim, em todos os clubes do futebol brasileiro, que esses clubes sejam passados a limpo e as pessoas envolvidas sejam punidas rigorosamente. É só isso que eu espero. Eu tenho a consciência tranquila, não sei se muita gente tem. Olhando pra campo, Renatinha, em 2026, o trabalho do Crespo ele já tá totalmente absolvido de qualquer crítica por tudo que tá acontecendo agora e dá pra dizer o seguinte, bom, o Crespo ele vai trabalhar neste cenário, não vamos cobrar tanto dele porque... Você consegue imaginar como é que tá sendo esse final de ano do Crespo? Cara, ontem o Crespo fez um post falando, né, sobre o ano do São Paulo, projetando um pouco do ano que vem, que dá ainda para extrair algo de melhor, de diferente nesse grupo, nesse elenco, que a gente não sabe como é que vai permanecer. Aliás, só em relação aos jogadores, o Luiz Gustavo foi um grande porta-voz, tá, de tudo isso que tá acontecendo. E foi embora. Tanto que não fica, embora. ele sai. De repente vai que o presidente, né, também não fique, de repente o Luiz Gustavo volte, não sei como é que tá essa situação toda, mas assim, eu acho que perspectiva
pequena, né, Lelê, diante de todos esses acontecimentos. Vamos ver como é que o São Paulo vai manter o elenco, quem sai, quem fica, né? Tem essa questão das contas também. Peraí, Renatinha, mas eu acho que nesse momento em que a imagem do clube está na lama... Mas o Crespo não tem nada a ver com isso. Então, só que a situação do clube, ela vai fazer com que muitos atletas não queiram jogar no São Paulo. Opa, eu vou pra lá. Sabe-se lá como vai estar o centro de Mas é que preparação a gente não sabe e reabilitação como é dos que o clube vai atletas. permanecer. Exato. Os caras não pagam em dia, né? Tem sempre alguma coisa atrasada. Ninguém sabe se o presidente vai permanecer. O Crespo já deu indiretas nas entrevistas coletivas. Pô, Como é que você vai contratar jogador? que cenário é esse? Aí você vai pensar num jogador, você quer jogador grande, que possa mudar o status da sua Cara, equipe. eu não conto com isso, Ivan, sinceramente. vocês viram, Infelizmente. ô, Vai Rei, fazer como? Pois é, se eu sou empresário, o Leandro pode jogar no São Paulo? Se eu sou empresário, Leandro, Você pensa viu duas vezes. a entrevista do Ivan. Jogador grande, né? Você viu a entrevista do presidente do Mirassol? Foi num podcast e o entrevistador perguntou do Gêmeos, né? O zagueiro que foi agora pro Fluminense. São Paulo que é o Gêmeos? Tá, aí o presidente ficou quieto, olhou e falou... Cara, o São Paulo eu preciso de garantia bancária. Eu não vou fazer negócio com o São Paulo. Exatamente. 5 milhões de euros, não tem garantia nenhuma. E não fez negócio com o São Paulo. Exatamente. O que o Cuiabá tá gritando com o Corinthians lá, que o Essa presidente tá falando gestão até hoje... colocou a imagem do clube na lama. Então, agora, tá pro difícil. departamento de futebol conseguir alguns reforços, por exemplo, é uma grande oportunidade pro Danielzinho. Achei que o São Paulo foi muito bem nessa tentativa. Nesse movimento Gostei de buscar um volante que tem as características que o treinador gosta. Agora, repito, é uma grande oportunidade pro Danielzinho. Agora, você pega lá o Marlon Freitas ou o Savarino no Botafogo. Não vai querer vir. Que são caras que têm mercado. Pô, com o São Paulo nessa situação, eles vão poder escolher outras equipes mais estruturadas. Essa é uma verdade, gente.